Fala, gente! E aí, tava com saudade? Chegando mais um vídeo novo aqui de correção, né, de exercícios que nós tínhamos da semana passada, exercíciozinhos aí, delícia, né, que era só regrinha de 3 praticamente, esses de semelhança de triângulos principalmente. Então, sem mais delongas, vamos lá para correção. O primeiro exercício está na página 113, aqui para quem quiser acompanhar. Eu vou ler também aqui todo o enunciado, e daí a gente vai fazendo, resolvendo juntos. Número 1, página 113, número 1. Richard, com 1,80 m de altura, então coloquei aqui, ó, 1,80 m, coloquei 1,8, o zero do 80 não é necessário, então só 1,8, tá bom? Projeta uma sombra com um comprimento de 8 metros, ok? Então tá aqui, 8 metros. Ao mesmo tempo, a árvore de seu jardim projeta uma sombra de 32 metros. Então tá aqui, ó, a sombra dela de 32 metros. E diz o seguinte, qual é a altura da árvore? Então quer saber a altura H. Portanto, se ele está projetando uma sombra, nós sabemos que isso aqui, se pensarmos que tem 90 graus aqui, por exemplo, da sombra com a pessoa, a mesma coisa da árvore com a sombra, certo? Porque a pessoa e a árvore estão em pé, né? A gente poderia pegar do topo até o topo da sombra e formar um ângulo de um ângulo de 90 graus ali, formaria um triângulo retângulo, certo? Tá? Então, nós teríamos dois triângulos que são semelhantes. Por quê? Porque o ângulo do Sol, que está fazendo a sombra, por isso que ele diz assim, ao mesmo tempo. É importante ter essa informação porque a gente sabe que o Sol está ao mesmo momento fazendo o mesmo ângulo, né? Porque o Sol bate para todo mundo, certo? Então, nós temos essa informação aqui desse triângulo retângulo. Portanto, eu poderia dizer que o 1,8 ele equivale ao H, a altura H lá, da árvore, tanto quanto o 8 metros, que é a altura da pessoa, equivale a 32 metros da altura da sombra, do tamanho da sombra da árvore. Portanto, pode montar assim ou pode montar de outro jeito, mas qualquer jeito que fizer, se montar corretamente, lembrando se o 1,8 e o 8 tu colocou um em cima, o outro também tem que ficar em cima, certo? Se tu colocar ele embaixo, tem que ficar embaixo, ou então tu coloca um embaixo do outro e daí coloca as informações que estão ao seu lado. Como assim, professor? Não entendi. É a mesma coisa que escrever isso aqui, ó, 1,8, coloca o H do lado, ao invés de colocar ele embaixo. E daí tu põe o 8, portanto, tá? E depois tu coloca o 32. Certo? Vai dar a mesma coisa. Perceba que a única coisa que eu mudei foram as diagonais aqui, ó. Mas continua sendo o mesmo cálculo, porque eles vão continuar se multiplicando nas diagonais. Ainda vai ser 1,8 por 32 ou 8 e o 8 vezes h, tá? Então não vai dar errado. E isso que é o importante. A montagem da regra de 3 é mais importante do que o cálculo em si, porque o cálculo em si, né, é facinho. Então vamos lá. H vezes 8, 8h. 1,8 vezes 32 seria 32 vezes 0,8, 0,8 mesma coisa que 4 quintos. Então a gente pode pegar, multiplicar por 4 e dividir por 5. 32 vezes 4 vai dar 128 dividido por 5 vai dar aproximadamente 25,6. Então vamos somar, vai dar 57. Opa, falhou meu mouse. 57,6 aproximadamente, tá? Aí o 8 que está multiplicando passa para o outro lado fazendo aquela operaçãozinha contrária para a gente poder descobrir o valor de H e isolar. Então 57,6 dividido por 8, de cabeça isso aqui vai caber 7 vezes
Daí vai sobrar 16, então é 2. 7,2 metros. Não esquece de colocar metros, tá? A gente falou todas as medidas em metros, portanto, metros no final. Ok? Então, essa seria a altura da árvore. Então, perceba, a gente consegue descobrir a altura da árvore ou de outras coisas, até mesmo de edifícios, quando a gente tem essas medidas, tá? Até assim que os antigos eles costumavam calcular a altura das coisas, de uma forma bastante simples, com comparação. Tem um equipamento que a gente utiliza bastante em geometria, que é chamado de teodolito. A gente vai falar isso mais sobre ele na matéria de trigonometria. Então, continuando, número 2. A número 2 diz o seguinte: tinha uma menininha brincando, ou um menininho, na verdade, brincando ali no parquinho, tá? No escorregador. E o playground tinha essas medidas. Era para determinar a altura H, sendo que aqui eu tinha uma altura de 1,5 da parte mais baixa, ou seja, não é tão baixinho, pequenininho assim esse playground, né, esse escorregador, com um tamanho aqui de 2 metros por 8 metros, tá, a medida aqui, tá? Então todos eles estão em metros, então a medida final vai ser dada em metros. Então vamos lá, eu vou ter este triângulo aqui comparado a este triângulo aqui. Se eu tenho esses dois triângulos, eles são semelhantes, porque eu tenho 90 graus e esse ângulo aqui é em comum entre eles, esse ângulo aqui, ó, que eu estou riscando. Portanto, este ângulo e este ângulo, sendo eles em comum, eu sei que tenho semelhança de triângulos. Então, ok, a gente pode comparar. 1,5 seria essa parte que seria proporcional a essa. Então, vamos colocar 1,5 é proporcional. Daí tu escolhe se vai colocar o H do lado ou embaixo, tanto faz. Vamos colocar dessa vez do lado, tá? Para mostrar para vocês que não tem diferença. E daí o 2, ó, o 2 faz parte do 1,5, então eu tenho que colocar ele embaixo, tá? Sempre tem que colocar do lado do 1,5, fazendo ou do lado, no caso, para a direita ou para baixo, né, do ladinho dele. E o 8 seria então a medida do triângulo maior, portanto, junto com H. Certinho, faz a regrinha de 3 aqui, vai ficar 2H, deixa eu até fazer um pouco mais para lá para a gente ter mais espaço aqui, 1,5 H, 2 e 8, então vai ficar 2H igual 1,5 vezes 8 seria o 8 mais a metade dele, então 8, 4, 12. E o 2 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então seria um escorregador com 6 metros de altura. Ok? Então um escorregador meio fora da realidade, mas né? Seria um escorregador até divertido para as crianças descerem. Seria bem maior. Ok? Então essa foi a número 2. A número 3, nós temos aqui daí uma árvore, tá? E um poste. Então nesses dois aqui era para nós descobrirmos a altura da árvore, né? Dizia ali, uma árvore projeta uma sombra de 15 metros no momento que, então 15 metros está aqui, no mesmo momento que, então ele está dizendo de novo, tem aquele ângulo do sol, né, que vai se pegar do topo lá até aqui embaixo, vai ser o mesmo ângulo, ok, aqui, beleza? Essa informação é importante. Um poste de 6 metros de altura projeta uma sombra de 2 metros, então 6 metros, 2 metros, como a gente havia já comentado. Determine a altura H da árvore, sabendo que tanto a árvore quanto o poste estão na vertical. Essa informação nos dá, então, 90 graus, por dizer que ele está na vertical. Ok? Então, eu tenho semelhança de triângulos, é só comparar. Então, H equivale ao 6, tanto quanto 15 equivale ao 2. Fez isso, só a regrinha de 3, multiplicou aqui. Nós teríamos ali 2H igual 15 vezes 6, 15 vezes 3 seria 45, vezes 2, 90, então 90. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, certo? Então nós teremos aqui H é 45. Senhor, eu percebi que aqui era o triplo, eu não posso multiplicar isso aqui então por 3? Pode, e acho daí o 45 com o valor, né, de 15 vezes 3. Tá? Poderia ter feito isso sim, não tem importância. Ok, gente?
Não esquece os metros. E por fim, aqui nessas questões todas parecidas, a gente chega na número 4, que daí acaba sendo um pouquinho diferente, já para dar mais graça, né? E até tem uns decimais. Então, dizia o seguinte: Paula colocou um espelho no chão, então esse quadradinho é para ser o espelho, a 5,7 metros da base do mastro de uma bandeira. Então, está aqui o 5,7, como mostra a figura. Estando a uma distância de 1,14 metros do espelho, ela consegue ver o topo da bandeira refletida nele. Então, ponto de reflexão vai ter sempre o mesmo ângulo, ok? Então, isso já é uma coisa importante. Se Paula tem 1,68 metros de altura, tá aqui a medida, será que ela pode estimar então a altura do topo do mastro, a altura H? Pode, porque ambos devem estar na vertical, portanto, tem 90 graus ali e são triângulos semelhantes. Então, o 1,14 vai ser semelhante ao 5,7, enquanto 1,68 ao H. Então, é só a gente montar. 1,68, dessa vez eu vou colocar o H embaixo, certo? E depois eu comparo. 1,68 era a altura dela com a altura da bandeira. Então, 1,14 é o que está no mesmo triângulo. Então, tem que colocar do lado. Com 1,7. 5,7. Multiplico em regra de 3. Isso aqui vai nos dar 1,14H igual a 1,68 vezes 5,7. Desses momentos aí dá para apelar para a calculadora, né? Para a gente poder não perder tempo e ir um pouquinho mais rápido. Vai dar um valor de 9,576, se eu não estou enganado, é isso. Isso aí, 576. Daí, se 1,14 aqui está multiplicando o valor de H, pode passar para o outro lado fazendo a operação contrária para a gente poder isolar esse H e descobrir que ele vale. Então, dividido por 1,14. Ele vale 8,4 metros. Então, a altura desta bandeira, ela está a 8,4 metros do chão, praticamente, né? Desse mastro. Número 5. A número 5 é interessante porque é para medir, por exemplo, a dimensão de um rio. Qual que é o tamanho de uma borda até a outra? Então foram imaginadas aqui, colocadas 5 estacas para poder formar os ângulos de 90 graus, como nós temos aqui, certo? E aqui. E supondo isso, nós temos também aqui ângulos opostos pelo vértice aqui e aqui, tá? Exatamente opostos pelo vértice que está nessa estaca aqui. E eu não coloquei essa estaca aqui, ó, só para não atrapalhar a visão nossa do 90 graus. Então, nós temos aqui, dizia lá, as margens de um rio foram fincadas 5 estacas e efetuadas algumas medidas, como mostra a figura. Como podemos determinar a largura do rio? Daí nós temos aqui 4 metros, 3 metros, 21 metros e D, que seria a distância de uma borda até a outra. Então, quem que seria comparado a quem? O 3 seria comparado a 21, o 4 ao D. Portanto, é bastante simples. Se o 3 é comparado a 21, já percebe, ó, isso aqui é 3 vezes 7 dá 21. Então, 4 vezes 7, D seria 28. Muito simples. De cabeça a gente consegue fazer os cálculos assim. Mas podemos, né, fazer também pela regra de 3. O 4, então, por exemplo, equivale ao 3. Vou colocar eles do lado, porque eles fazem parte do mesmo triângulo, então vou colocar um do lado do outro. E o 21 seria com o 3, tá? E o D, então, seria com o 4. Fazendo essa regrinha de 3, nós teríamos 3D igual a 4 vezes 21, daria 84. O 3 que está multiplicando, passa para o outro lado para poder fazer uma divisão. E ao dividir isso aqui, D resultaria em exatamente 28 metros, ok?
Essa era a número 5. E, por fim, a última questão que nós temos desse conteúdo aí, que eu havia passado para vocês, era essa questão aqui de número 6. A questão número 6, ela dizia: segurando uma régua na vertical a 60 centímetros dos olhos, então essa medida aqui, ó, 60 centímetros, como mostra a figura, Joana vê o topo e a base de um morro separados pela distância de 10 centímetros na régua. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a única que eu coloquei as medidas. Por quê? Porque eu tenho centímetros e centímetros. Vocês vão perceber que agora, ó, de acordo com o mapa, Joana se encontra a 800 metros. Então, 800 metros do morro. Qual é a altura aproximada do morro? Então, a altura H. Só que assim, eu tenho medidas em centímetros, eu tenho medidas em metros. A gente não pode misturar elas. Por quê? São medidas diferentes. Então, na hora do cálculo, elas vão dar erradas, tá? Para poder calcular. Elas vão dar erro, pane. Então, nunca misture medidas. Transforme, até ele dar uma dica ali no final, né? Transforme todas as medidas em metros, então faça os cálculos. Vamos transformar, então, 60 centímetros em metros. Como é que a gente transforma? Dividindo por 100. Dividir por 100, divisão é passar vírgula para a esquerda. E 100 tem 2 zeros, portanto vai ter que passar 2 casas para a esquerda. Então isso aqui vai virar 0,6 metros. E isso aqui também, passando 2 casas para a esquerda, vai virar 0,1 metro. Ok? E daí, a partir disso, nós percebemos que aqui, ó, vai formar um triângulo. E a mesma coisa, né, lá com o grandão, ele forma um triângulo, né, como vocês podem ver, não preciso desenhar. Portanto, a medida 0,6, ela equivale àqueles 800, ó, porque é a medida que fica em cima, tá? Então, 800. E por fim aqui o 0,1 que está no mesmo triângulo, ok? Está no mesmo triângulo, pequenininho. Vai ser equivalente à medida reta, essa aqui, né? Que é o H. Então a gente pode multiplicar isso aqui em regra de 3, ficaria com 0,6H igual a 0,1 vezes 800, daria um valor de 8 e 0, 80. Se eu não estou enganado, deixa eu confirmar isso aqui, mas olha, meus cálculos não me enganam tanto assim. Ah, eu coloquei dividido, não, calma aí, vezes 0,1. Isso aí, 80, tá certinho. Daí esse 0,6 que está multiplicando, passa para o outro lado fazendo operação contrária. Divisão. Portanto, o nosso H terá um valor exato de... Então, dividido por 0,6. Agora vai aumentar. Vai dar aproximadamente uma dízima periódica de 133,3333 dízima periódica em metros, tá? Então isso é aproximadamente, obviamente, né? Porque nós não medimos, a gente só pode dar a medida exata se ela foi medida com uma régua, alguma coisa, ou feito um cálculo com todos os centímetros, milímetros, para poder dar precisamente, ok? Então fecha aqui 133,3 dízima periódica metros. Então essa foi a nossa correção. Ela foi bastante curtinha, só para a gente focar mesmo na semelhança de triângulos. E não esqueçam, amanhã a gente tem live para poder ver as relações métricas no triângulo retângulo, que são também regrinhas de 3, como essas daqui que a gente viu. Beleza? Grande abraço, falou, é nóis, fui!